você tem que agir na causa, pelo amor de Deus. Não é no efeito, não é na consequência. Não adianta só você pedir desculpa e falar para a pessoa, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Ela não vai acreditar em você. Fiz tudo errado. Beleza, o que eu aprendi com isso? Qual comportamento? Qual foi o gatilho que me levou? Qual foi o sentimento que me fez ter esse comportamento impulsivo? Primeiro ponto é, temos que parar de errar. Então, a primeira coisa é conhecimento. É ter clareza do que eu posso ou não posso fazer, pelo menos os principais. Então, para que eu possa ter uma reconstrução, para que eu possa sair da dor e do sofrimento, primeiro, que está em mim, que não tem nada a ver com o outro, você tem que trabalhar os 3 grandes pontos que eu falo para vocês. Que é o quê? O conhecimento, que é o lado racional, a sabedoria, eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso. Muitas pessoas estão cometendo erros, achando que estão acertando, estão acabando com as chances e achando que estão arrasando. Falando, nossa, eu tenho certeza que isso aqui vai ser show. Só tiro no pé, só loucura. Então, primeiro eu tenho que ter o conhecimento. Depois eu tenho que expandir quem? O meu emocional. Destravar tudo aquilo que são aquelas ervas daninhas que estão impregnadas na sua alma, no seu subconsciente, fazendo você ter esse monte de comportamento compulsivo. Cara, fala assim, ó, errei. Eu sei que eu errei, eu sei que eu sou responsável, mas eu vou virar esse jogo. Quanto mais você se ataca, isso, sabe o que é isso? Uma característica de vitimismo e para chamar atenção. Você não quer chamar atenção de pena das pessoas. Levanta aqui com a gente e fala, cara, errei. Fiz Merlin, como diz a turma, né? Respira fundo. Vou parar, vou pelo menos parar. Mas não se auto-ataca. Tem saída, tem como virar o jogo, tem como reverter. Sabe por quê? Esse principal ponto disso tudo é que todo mundo que está querendo reconstruir o casamento, na verdade, está muitas vezes, na grande maioria, no ponto de desespero. A pessoa quer reconstruir para sair do desespero. E o ponto de virada tá, eu primeiro saio do desespero para reconstruir o casamento. Não adianta você querer voltar para a relação para cometer as mesmas porcarias. Você não está quebrado, você não está quebrada por dentro. Não, você só está se permitindo que as influências externas hoje tomem um pouco de conta de você. O teu poder interno é divino. A nossa semelhança é com o Pai. Ninguém tem poder maior que isso. Você só tem que reativar o seu poder, a sua identidade. A hora que você reativa isso, ninguém segura. Luciano, quais são as características que de repente não dá para reverter? Não existe a não reconstrução quando você quer fazer do jeito certo e sabe o seu valor para não aceitar migalhas. Quando eu falo não existe, que é o seguinte, ó, a reconstrução só vai existir quando é para ser boa, quando é para ser harmoniosa. Então, se entra nessa sinergia, você vai. Luciano, e quando não dá? Quando você pega, por exemplo, situações onde, por exemplo, a pessoa tem um distúrbio psicológico mesmo, que você não tem como brigar com algo que foge do controle racional. Ah, Luciano, mas eu quero reconstruir e a pessoa é claramente declarada, por exemplo, sociopata, psicopata, não demonstra nada, ela bate mesmo, ele bate mesmo. Fala, não, mas eu quero reconstruir. Ok, você pode reconstruir desde que a pessoa também demonstre que isso tudo é uma verdade, que você se preserve. Se colocar em risco, nunca. Tem gente que fala, Luciano, você fica ajudando as pessoas a voltar para aquele inferno. Eu falei, literalmente, você nunca assistiu os meus vídeos, não é possível. Você nunca assistiu o meu conteúdo. Eu nunca vou recomendar você voltar para o inferno. Qual que é a minha frase? Como atrair o ex ou a ex de volta para salvar a família, o casamento, e que você tenha algo que harmonioso. Não é para você voltar para o inferno. Até porque você, quando sabe o seu valor, nunca mais você volta para o inferno, porque você sabe o que você merece. Eu nunca vou defender um absurdo desse. E, pelo contrário, Luciano, eu estou aqui numa relação e é abusiva, ele me bate, e eu estou sofrendo, e como é que eu faço para reverter? Eu falo, tem um jeito bem legal, é o seguinte, ó, sai daí agora, abandona o barco já, que isso não é relacionamento, isso não é relação, tá querendo salvar o quê? E é esse o ponto que todo mundo tem que entender. Quando você dispara a sua identidade, o seu poder pessoal, você não cai em lugares que são destrutivos, porque você sabe o seu valor. No primeiro sinal, na primeira situação, você, ó, amigo, aqui não.
Tu já viu uma pessoa que tem poder pessoal ativo, que é faca na caveira? Você já viu uma pessoa dessa se colocar em situação ruim? O quê? Não dá nem chance. Normalmente, a pessoa, ela entra num estado emocional negativo e aí ela vira o quê? Refém da outra pessoa que tem o vício de explorar, de manipular, de abusar e assim por diante. Então, eu, por estar fragilizado, me permito, na linha do tempo, entrar nesse processo. Mesmo você fazendo tudo errado, você tem que entender qual foi a origem que motivou as minhas decisões e ações para cometer os erros que eu falo que hoje eu cometi. De implorar, de pedir, de me rastejar, de ser ciumento. Opa, você tem que agir na causa, pelo amor de Deus. Não é no efeito, não é na consequência. Não adianta só você pedir desculpa e falar para a pessoa, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Ela não vai acreditar em você. Existe saída. E sabe o que é mais legal? Quando você faz uma bagunça muito grande na casa, é mais fácil mostrar a evolução. Olha que legal você olhar para o lado positivo. Pensa comigo. Imagina que você chega numa casa e tá aquela bagunça. Já viu aquele programa, Os Acumuladores? Que a casa é uma... Nossa Senhora, a pessoa não consegue viver ali, mas ela tem uma disfunção ali, ela não consegue se desfazer das coisas. Então a casa é muito, muito, muito entulhada de coisa tal. Então o que acontece? Você chega naquela casa e fala assim, vou fazer uma faxina, vou resolver a parada aqui. Se você conseguir melhorar 20%, cara, é uma mudança gigante, porque tá tão bagunçada a casa que qualquer coisa que você faça surte um efeito enorme. Se você deixou a bagunça muito grande por causa da relação, o que você faz? Some, entra no contato zero, arruma a casa, que qualquer arrumada legal que você der, verdadeiramente profunda, no emocional, não é só no cabelo, eles vão perceber muita coisa. Por quê? Porque estava tão bagunçado antes que qualquer coisinha vai ser uma grande mudança. O que eu quero dizer? Cara, se você fez errado, usa isso a seu favor agora. É hora de você se afastar e quando você aparecer, dá um choque. Por quê? Porque a mudança vai ser enorme. Só que o que a pessoa faz? Ela não só fez uma bagunça enorme, como ela não sai de perto. Mesmo que ela esteja mudando, ela não consegue criar o efeito surpresa. A pessoa vai se comunicando ali o tempo todo, entende? Todo cenário tem um lado positivo para você reverter. Todo cenário tem um lado para você olhar e focar, para você aprender, para você evoluir, para você usar ao seu favor. Por pior que seja, assuma humildade, mas vamos usar isso a favor. Se você não dá o espaço, você não cria o efeito surpresa. Ah, Luciano, mas eu tenho um filho. Ah, Luciano, mas eu trabalho junto. Ah, a mesma coisa. Só que a hora que você for mostrar para avaliar a nova versão, pô, versão 4.0, turbinada, Mega Blaster, ou não é? Tunada, o bagulho vai ser louco. Se você ficar perto demais e mostrando a evolução pequenininha, 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 ele acostuma, é que nem filho. Vamos ser honestos? Vou dar uma outra analogia para você. Você tá com seu filho pequeno, aí ele vai crescendo do seu lado. Você não consegue nem lembrar como ele era antes. Quem tá longe só tem uma referência, que é, de repente, a criança 10 meses atrás. Aí quando ele vê de novo, fala, nossa, cara, como ele tá diferente. Só que a gente não consegue ver. Por quê? Porque você vê todo dia. Agora, aquela pessoa que ficou longe, quando ela vê, ela fala, nossa, meu, cara, tá com uma cara diferente. Tá... Nossa, que loucura! Como passa rápido! Esse efeito surpresa, ele é poderoso. E dá para fazer isso de todas as formas, inclusive estando com a pessoa, aquela história toda, sabe? Lógico, fica mais difícil, mas é possível. Então você meio que fica na surdina, quando você começar a mostrar resultado, aí você vai explodindo a parada toda. Fico com receio dela não ficar sabendo porque não tenho contato com ela. Essa crença é muito legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma rede chamada a Rede Fofoca. A Rede Fofoca, ela não tem férias. Ela não para. Ela é incansável. Ela vai estar vigiando 24 horas. Não se preocupe. Vai chegar do outro lado. Eu garanto para vocês. Assim como você nem pediu e está chegando coisa para você e você falou, mas não queria saber disso, não. E aí o outro lado está como? A galera está lá.
Tá lá entregando a fofoquinha lá e tal, porque na verdade a pessoa ainda. E aqueles que entregam a fofoca para judiar, né, para ver o sofrimento do outro, que não é por mal, não, só tô te avisando, porque né, eu queria te avisar, porque sei lá, de repente você tá querendo aí, tá com esperança, então eu tô te avisando aí para você não ficar colocando, né? Amigo da onça, né? A intenção é das melhores, né? Mas no fundo tá querendo ver o circo pegar fogo, tá querendo tocar o terror ali para ver quem é que espana primeiro e ver se vai dar barraco. Agora, não é por nada não, mas inclusive eu vi ele lá naquele lugar que vocês ficaram juntos, né? Cara de pau, né? Não acredito que ele fez isso. Mas, ó, entendeu? Nada demais. Só tô te avisando para você não ter esperança aí. Vive sua vida, pô, tô sendo teu amigo. Pô, amigo assim não precisa de amigo. Galera, como é que eu mudo? Como é que eu evoluo? Como é que eu pego o que eu errei e transformo isso em adubo para fortificar uma grande mudança? É um processo, galera. Não é diferente, não tem nenhuma mágica, existe um processo, existe algo que vai verdadeiramente arrancar de você conforme você vai se autoconhecendo através de ferramentas, através de questionamentos, através de situações. E quando você sabe, pelo menos, o que está errado, você fala, beleza, então eu preciso mexer nisso aqui. Aí você vai trabalhar e vai buscar a evoluir de vez. Então, isso é maravilhoso. Para de querer deixar com que as coisas façam acontecer por você. Tome as rédeas da sua vida e vamos tocar o terror.